Se nós olharmos superficialmente, né, nós vamos compreender já imediatamente que uma das situações mais problemáticas seria o atendimento de uma demanda individual. Ou seja, a judicialização ela desvincula a um direito universal, individualizando a questão, né, tomando o Poder Judiciário como única alternativa, última esperança, né? A outra, uma outra questão é de como se considera legítimo ou não, mais legítimo do que outra decisão. Então, quando a gente conversa com os demandantes, a gente observa que muitas vezes, quando concedido pelo Poder Executivo, entende-se como uma ajuda e não como um direito. E esse direito seria mais legítimo a partir dessa garantia judicial desse direito. Então, há aí uma concepção ideológica também de uma garantia de fato pelo Poder Judiciário e uma ajuda, não como um direito, né, dentro dessa ideologia capitalista, desse Estado capitalista, né, que coloca o enfoque é, é, de muitas expectativas e poucos cumprimentos efetivos, então todo esse discurso também leva a essa compreensão, né? O Morales ainda, né, lembra que o assistente social nesse contexto todo deve utilizar mecanismos de mediatização dos determinados interesses a partir de renovado instrumental normativo, né, o trabalho como forma de mediatização dos interesses dos mais pauperizados, né, mediatizando seus interesses, empoderando-os, inclusive empoderando-os do Estado, né, superando essa concepção de que só é válido de forma individual e garantido pelo Poder Judiciário e do próprio direito, né, o que acarreta uma reflexão a serviço de quem nós estamos desempenhando esse trabalho profissional, né? Nós estamos reproduzindo esse poder hegemônico e essa ideologia de direito garantido apenas pelo Poder Judiciário e um favor do Executivo, né? A favor de quem nós estamos trabalhando. Então, essas reflexões são importantes para a gente pensar a partir de que ponto de vista eu estou fazendo essa análise, né? Nós também devemos considerar que aqueles que têm o nosso objeto de trabalho, né, deve considerar aqueles que só têm a sua força de trabalho, né, para garantir os meios de sobrevivência. E aí interpretando as causas dessas desigualdades e o que essas desigualdades produzem. Porque como nós vimos anteriormente, né, são essas relações sociais que são judicializadas, são as consequências disso, né? E aí, o próprio Vanderlino Nogueira Neto, né, ele coloca para nós que essas judicializações são de questões conjunturais, estruturais, de conflitos de interesse, de demandas das relações sociais e nas relações sociais, né? Então, uma das críticas que se faz nesse sentido é justamente que essa judicialização consiste em pouca capacidade de transformação da realidade social efetiva, porque é uma estratégia inócua, né, no sentido de, visto as limitações da própria atuação do Poder Judiciário, e aí eu abro um parênteses para dizer, por exemplo, dentro da polaridade antitética, né, por exemplo, dentro do judiciário, entre a punição e a proteção social, o Poder Judiciário em geral opta pela punição e atua muito mais no sentido punitivo. Então, a própria instituição tem os seus vieses, né, punitivistas, que nós devemos, enquanto profissionais, superar, mas a própria instituição está enraizada nessa burocratização do acesso, nesses ritos processuais, nessa questão punitivista,
né? E nós devemos superar essas limitações, priorizar o acesso democrático, qualificar a justiça, né, em termos jurídicos, políticos e éticos. Então, nós não... É como se a gente estivesse mesmo nadando contra a maré, né? Nós estamos buscando o outro lado dessa polaridade antitética, que é o da proteção social. O Wandelino Nogueira Neto, né, ele traz para nós que por trás dessa aplicação formal da lei está a sua conformidade ao direito, que é positivista, né, cartesiano, né, um perde, o outro tem que ganhar, né, se um ganha, automaticamente o outro é o perdedor. Então, a sua validade, de alguma forma, mesmo que incompleta, imperfeita, no enfrentamento estratégico da questão social. Então, tá aí um dilema, né, que essa disputa não é a mais eficaz para os reais enfrentamentos dessa situação, né? O Wanderlino ainda, ele apresenta também essa questão da judicialização como uma forma de controle estatal das políticas públicas via poder judiciário. Mas aí a gente se questiona qual é o grau de habilidade ou de competência, né, do judiciário, quais são as medidas efetivas do judiciário nos termos de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Quais são os instrumentos realizados? A gente sabe que não existem, né? Esses parâmetros estão dentro da política pública, mas o Poder Judiciário não se usa de instrumentos para esse monitoramento e avaliação. Então, em que grau que ele realmente pode atuar nesse controle estatal das políticas públicas, né? Visto que ele está dentro de um contexto de um Estado penal, numa lógica neoliberal que penaliza os pobres, que culpabiliza o pobre, a pobreza, criminaliza a pobreza, né? Esse Estado penal que atua principalmente nessa questão da criminalização da pobreza. E também nós precisamos entender que todo o campo sociojurídico pode atuar nessa polaridade antitética, buscando essa proteção ou apenas a punição. Então, comprar essa ideia da criminalização da pobreza e não na proteção, ampliando, né, a visão de mundo e uma visão crítica e totalitária, da totalidade, não é totalitária, né, da totalidade das relações sociais. A Elizabeth Borgiani, ela nos lembra que a esfera do jurídico, né, é aquela da resolutividade dos conflitos pela impositividade, que é o que diferencia das outras esferas, né? Ao mesmo tempo em que é um campo de proteção jurídica dos direitos, né? Uma arena onde se eleva um aparelho de responsabilização judicial, dimensão da qual não é possível se esquivar no interior dessa polaridade que o Lukács traz, né? Dessa polaridade antitética. E aí me lembra a Fávero, né? Quando ela fala que essa atuação e essa judicialização, ela está justamente relacionada com a própria transgressão da lei pelo próprio Estado, que é omisso na garantia dos direitos sociais já garantidos, né? Então há toda essa contradição. O Poder Executivo, que seria o principal responsável pela efetivação da política social, de acesso aos direitos, que não cumpre o seu dever constitucional de distribuir a renda, de garantir o acesso a direitos sociais, e apesar do discurso formal, né, abandonar a ideologia culturalmente construída de que a condição socioeconômica não deve ser fator primordial de destituição do poder familiar, por exemplo, e que a gente sabe que não é a realidade, né? A grande maioria das crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento são originárias de famílias pobres.
usuários e dependentes de substâncias psicoativas, grande parte delas é discriminadas por conta de etnia, de raça, né, de sexo também, né? E esse acesso à justiça é questionado num país constitucional regulamentado por normas capitalistas, de um país emergente, economicamente dependente, né? Pelo menos no discurso oficial, né? É um discurso oficial, é um discurso democrático do ponto de vista dos poderes que o sustentam, mas que a gente sabe que a origem dessas desigualdades é bem presente, né? E a gente sabe que a maior parte dessas judicializações poderiam ser resolvidas sim no âmbito do Poder Executivo, desde que nós tivéssemos um Estado com políticas públicas efetivas. Então, essas manifestações da questão social, elas devem ser explicadas com base nas relações contraditórias, nas relações sociais contraditórias do capitalismo. É importante lembrar que a questão social emana das demandas sociais que se caracterizam o favor, que caracterizam o fazer dos assistentes sociais. E esclarecer essa complexidade das relações sociais para atender a questão social, aprendendo as condições concretas que fazem do desemprego, da pauperização crescentes, parte da dinâmica social, e não apenas como expressões fenomênicas, esporádicas do processo de reestruturação do capitalismo monopolista, né? Nós precisamos também solucionar essa questão da judicialização, então, ela procura solucionar os problemas sociais setorizando-os, individualizando-os, judicializando, no estado pronto-socorro, né? Reforçando a ideia de políticas públicas focalizadas, de combate à pobreza, sem procurar transformar os fundamentos da sociedade capitalista. As políticas sociais não surtirão um efeito a longo prazo, criando populações cada vez mais dependentes, né, aprofundando as expressões da questão social. Então, são necessárias políticas públicas emancipatórias, sujeitos históricos conscientes e proativos. Então, o Poder Judiciário, ele imprime um trabalho complexo de relações autoritárias, nessa polaridade entre a proteção e a punição, que são a marca desse tipo de instituição. É um espaço fechado que privilegia a abordagem individual, mas ele não pode, aqui a gente não está dizendo que não é para acessar o Poder Judiciário, que a gente não pode se esquivar da função constitucional de garantir os direitos dos cidadãos. O que se está dizendo é que não é suficiente para garantir a ascensão da condição de cidadão, né? Na acepção mais ampla do termo, valorizando o ser em detrimento do ter, né? E a Risine, por exemplo, quando ela fala especialmente da infância, né, no tocante à atuação jurisdicionada do Estado brasileiro, ela descreve a ação do Estado através da legislação, né? As leis, por exemplo, de proteção à infância, né, que é a área de pesquisa, desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX no Brasil, também faziam parte da estratégia de educar o povo e sanear a sociedade, né? Essa ideia do saneamento, né? Do higienismo. As leis visavam prevenir a desordem, à medida em que ofereciam suporte às famílias nos casos em que não conseguissem conter os filhos insubordinados, os quais poderiam ser entregues à tutela do Estado. E pela suspensão do poder familiar, previam a possibilidade de intervir sobre a autoridade paterna, transferindo a paternidade ao Estado, caso se julgasse necessário. Sobretudo quando deixava de ser digna, né, entre aspas, e a família era definida como sendo contaminada pela imoralidade. Então, ela fazendo esse percurso histórico, ela nos lembra, né, que a lei cumprida
pelo Poder Judiciário, ela também é temporal, ela não é atemporal, ela é fruto do contexto social, né, daquele momento. Então, historicamente, essas leis também não estavam para proteger o cidadão, mas ela estava justamente para punir, para o controle social, né? E aí a gente fala que a gente divide didaticamente os textos porque eles estão totalmente relacionados. Geralmente a demanda que chega no Poder Judiciário, ele está muito relacionado com as famílias. A família é um locus privilegiado também de atuação do serviço social, né? E a gente lembra sempre que a gente não fica nessa análise apenas das relações, dos conflitos familiares, mas que a gente faz essa análise muito mais ampla da totalidade. Mas o Carvalho nos lembra sobre a importância da família, ou seja, desse âmbito privado na esfera pública, porque a política pública é a via pelo qual o Estado visa proporcionar a reprodução e proteção social aos seus indivíduos, né? Tanto a família quanto o Estado são instituições imprescindíveis ao bom funcionamento das sociedades capitalistas. O Estado e a família desempenham papéis similares em seus respectivos âmbitos de atuação. Regulam, normatizam, impõem direito de propriedade, poder e deveres de proteção, né, e assistência. Então, essa judicialização ela ocorre num âmbito, às vezes individual, às vezes familiar, mas que está relacionado com toda essa questão dos processos sociais, né? Em relação à judicialização também, a gente pode observar que a legislação ela se orienta para a satisfação dos direitos individuais e não da família como um conjunto, né? O Estado e a sociedade seguem delegando à família, apesar disso, apesar da legislação prever garantias individuais e muitas vezes não coletivas para a família, né? O Estado e a sociedade continuam delegando para a família essa gestão da economia, a contenção da sexualidade, da conduta em geral, controle demográfico, a proteção, o cuidado, a socialização de seus membros. Então, o Estado atua ainda no controle populacional no âmbito biológico, psicológico e sociojurídico, né? É uma consideração ainda que nós precisamos fazer. E no âmbito dessa legislação, a Kropotkin, né, a Cláudia Kropotkin, ela traz para nós uma outra reflexão também em relação a essa legislação, né? No século XIX, os pais eram os guardiões naturais de seus filhos legítimos, tendo essa prerrogativa garantida em lei. Mas aí o século XX introduz o critério de interesse superior da criança para justificar a interferência do Estado na autoridade parental. Então a gente observa como o judiciário ele está permeado por toda essa ideologia. A lei que ele cumpre, né, tem uma ideologia, tem um objetivo por trás dela, né? E aí nós, assistentes sociais, é que precisamos ficar atentos, né? Como o Alencastro chama de jurisdicionalização da vida familiar, né? Cabendo ao judiciário decidir sobre o conflito apresentado pelos pais, por exemplo, dentro dos pedidos de guarda, agora de alienação parental, né? E a legislação ampara essas demandas legais, né? Elas são regidas pelo ramo do direito de família, pelo direito positivado, cartesiano, garantido em Constituição Federal, no Código Civil, Código de Processo Civil, né? Então, também como essa construção do legislativo interfere também na atuação do judiciário enquanto judicialização dessas expressões e dessas questões familiares. Então, nós precisamos alargar o foco da singularidade das relações interpessoais para as mediações com determinações socioeconômicas e culturais que constituem o nosso objeto profissional e continuarmos contribuindo para esse tensionamento, né? Nós não podemos aceitar isso de forma neutra, imparcial e nem descontextualizada, né? Mas
fazendo toda essa reflexão. Então, essa contextualização social da vivência conjugal, análise dos pactos estabelecidos para a organização familiar na vigência da união conjugal, assim como da organização de vida pós-separação, podem favorecer a apreensão de possíveis reproduções de desigualdades no âmbito da ocupação profissional, de rendimentos, das relações de gênero no casamento, assimetrias de poder na definição de questões de vida familiar, administração das atividades domésticas, das relações com o meio social, o autoritarismo ou até violências nas relações parentais, além de outras associadas às questões étnico-raciais. Então, nós recebemos como demanda institucional uma informação, né? Mas nós precisamos transformar essa demanda numa demanda profissional. Qual é, no final das contas, a minha demanda profissional? Então, a gente faz essa contextualização social da vivência conjugal. Então, a vivência conjugal, ela vem para nós como uma demanda institucional, mas o nosso trabalho, ela é a contextualização social dessa vivência, né? A Yamamoto, ela coloca, né, uma vez que a busca da proteção judicial tem lugar quando todos os demais recursos são exauridos, só então as famílias requisitam a presença de um agente externo de intermediação do acesso aos seus direitos e na indicação de alternativas possíveis frente aos limites materiais ou na dinâmica conflituosa das relações sociais. Então, eu finalizo com essa fala da Yamamoto, nos lembrando que essa judicialização, ela acontece muito, né, quando todos os outros recursos se exauriram, né? Então, como último recurso, tudo falhou, ou seja, todas as políticas públicas de proteção, de prevenção, falharam para chegar nesse último ponto, para chegar ao Poder Judiciário. Então, eu deixo para vocês nos slides as referências, vou disponibilizar para vocês o texto também, tá bom? E espero que tenha contribuído para a gente problematizar um pouquinho essa questão da judicialização das relações sociais. Até mais.